Muito bom dia mais uma vez aí a todos. Para mim é uma alegria estar com vocês, com esse propósito que nós temos aqui nesse grupo, né? E eu não posso nunca iniciar um novo tema sem saber de vocês como é que está a vivência do tema anterior, né? Não sei se você lembra qual foi o desafio da semana passada. Quantos lembram, quantos buscaram colocar em prática o desafio de descobrir Jesus a cada dia em sua palavra? Posso ver as mãos ali, assim como eu estou fazendo, ou mesmo levantando a mãozinha aí. Ok, algumas mãos sendo levantadas. E eu vou perguntar mais, além da semana passada. Você está indo a Jesus a cada dia da maneira como você está? Você está honrando a Jesus como Senhor na sua vida a cada dia, escorregando da cama e a primeira coisa do seu dia, entregar-se a Ele tudo que você é, tudo que você tem, incluindo suas atitudes, suas emoções. Esses são os princípios que nós começamos estudando. Venha Jesus como você está, honre a Jesus como Senhor, descubra Jesus em sua palavra a semana passada. E agora nós vamos para o quarto princípio do discipulado, que é receba um novo batismo do Espírito cada dia. Receba um novo batismo do Espírito. Eu queria ter aí a participação de vocês, eu não sei se é possível, talvez não vá ser, mas eu queria só pintar uma cena. Eu ia pedir para você ilustrar em mímica como alguém pode estar completamente submerso. Talvez aí pela nossa dificuldade aí de não estarmos presencialmente, mas imagine aí numa cena em alguém submerso completamente. E imaginando essa cena, eu faço uma segunda pergunta, né? Se nós, como igreja, hoje, nós poderíamos dizer que nós estamos completamente submersos no Espírito Santo de Deus? Se sim, porque sim, se não, porque não? Alguém se arrisca essa resposta? Na sua visão da igreja hoje, poderia dizer que estamos completamente submersos no Espírito? Uma resposta aí, pelo menos, de alguém que se aventure. Eu vou me aventurar. O senhor fala a questão da igreja em geral, pastor? Isso. Os membros da Isso. igreja, olha para a igreja Isso. adventista no mundo todo, No aquele que mundo você todo. conhece. Pastor, desde que começou essa jornada aqui com o senhor, eu tenho vindo estudando, né, na sala 57, participo todas as vezes que tem, e tem aquele Culto da Mata também, que é de São Paulo, né, do NASP. Uhum. E assim, eu tenho acompanhado alguns grupos de todo o Brasil, dos adventistas, e a busca incessantemente pela questão do Espírito Santo é uma coisa incrível, né? E eu posso testemunhar na minha vida hoje a diferença dessa busca que a igreja hoje está fazendo, né? E eu acho que é geral, é um corpo só se movendo, né? Aqui eu tenho estudado muito sobre a questão dos princípios com o senhor agora e os 7 princípios, né? E também eu tenho estudado muito sobre também, por isso que eu tenho falado, o ministério triplo do Espírito Santo também. Gente, é uma coisa assim maravilhosa, o quanto nossos olhos se abrem, né? E quanto, quando a gente começa a estudar em busca do Espírito Santo, a transformação que vem contínua na nossa vida, todo dia, um dia a dia. Eu acho que é uma busca maravilhosa, o qual a igreja, em geral, o corpo geral da igreja está buscando. Amém. É uma maravilha. Amém. Então, de fato,
nós olhamos hoje um movimento que há 2 anos atrás, antes da pandemia, não era na mesma intensidade que hoje se percebe. Infelizmente, ainda não é geral, né? Há muitas iniciativas, há muitas pessoas buscando, mas ainda há muitos vivendo a mesma condição, a mesma realidade espiritual que vivia-se 2 anos atrás. O tema que nós vamos estudar hoje, ele é exatamente, nós vamos explorar o que significa ser batizado com o Espírito Santo, o que fazer e como vivenciar essa experiência a cada dia. Eu queria dizer para vocês que eu vou avançar 10 minutos no final, porque nós começamos 10 minutos atrasado, tá bom? Senão eu não consigo chegar ao final. Queria convidar vocês para nós orarmos e pedir a direção aí do Espírito, mais uma vez. Bondoso Deus, meu pedido a Ti é que o Senhor continue a gerar fome e sede de Ti no coração de cada um de nós para buscarmos manhã após manhã o batismo do Espírito Santo e nesse momento que Ele venha ser o nosso professor, nos ensinando, nos orientando a como viver essa experiência e colocar em prática dia após dia. Abençoa-nos, portanto, pedimos por Jesus. Amém. Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 16. E nós vamos ver ali o João, o Batista, fazendo uma profecia daquilo que seria o ministério ou a obra de Jesus, né? Então, João 3, versículo 16. Alguém poderia ler aí para termos a participação? Pastor, é São João ou é Lucas? Melhor, Lucas. Eu falei a primeira vez Lucas, na segunda eu mudei. É Lucas, desculpa. Lucas 3, 16. Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, que tipo de batismo Jesus oferecia às pessoas, segundo essa profecia, essa mensagem de João? Qual era o tipo de batismo que Jesus oferecia? Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Leia agora o versículo 17, por gentileza, na sequência. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo e inextinguível. Então, o que é que o fogo queima na experiência do cristão? O fogo, ele vai queimar as partes do nosso caráter que não estão em harmonia com Jesus, que não estão de acordo com a vontade de Jesus. Enfim, ele vai queimar aquilo que é dessemelhante, né, com aquilo que Jesus espera para cada um de nós. Então, como é que nós podemos ser batizados pelo Espírito Santo? Porque eu creio que todos nós temos áreas da vida que precisam ser purificadas, precisam ser queimadas. Então, eu quero compartilhar aqui 5 passos para que nós diariamente possamos receber esse Espírito. Então, abra agora em João 7, 37 a 39, para vermos um primeiro passo para sermos batizados com o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Quem encontrar já pode ir lendo. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus falou essa mensagem aqui enquanto ele ainda estava na terra, antes da sua crucifixão, antes da sua ascensão ao céu.
E aqui o evangelista diz, olha, o Espírito ainda não havia sido dado porque Jesus não tinha sido glorificado. Mas ele coloca aqui como sendo o primeiro passo, como sendo essencial para recebermos o Espírito, termos sede por ele. Né? Então, essa é algo que, se você não tem sede, aí fica a recomendação para você orar, como eu fiz no princípio, pedir que Deus gere essa sede em nós. Porque quando você está com sede, você não quer outra coisa senão matar essa sede. Né? Então, que Deus gere em cada um de nós sede dele, sede do seu Espírito. Então, vá a Jesus com sede e acredite nele, nas suas promessas. Né? Atos 2:38, há um outro passo, ou dois passos no mesmo verso, né? Que nos ajudam a caminhar na direção de receber essa prometida bênção. Atos 2:38. Nesse verso nós vemos dois passos. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. São dois passos que nós encontramos aqui para recebermos esse batismo que Jesus batiza aqueles que nele creem, é arrepender-se, né? Precisamos nos arrepender dos caminhos tortuosos que por vezes trilhamos e precisamos ser batizados nas águas. É por ocasião do batismo que nós recebemos o Espírito Santo inicialmente e depois, à medida que caminhamos no processo de santificação, no processo de desenvolvimento cristão, nós podemos ir nos enchendo do Espírito, como recomenda Paulo lá na carta aos Efésios. Então, arrependimento e batismo. E aqui, me parece que todos são batizados, então esse passo já fica dado, né? Haveria necessidade apenas do arrependimento, junto com o outro, de sentir sede. Então, 3 passos até agora para esse recebimento do batismo diário. Agora, passa uma página aí, ou 2 na sua Bíblia, Atos 5:32. Há um outro passo fundamental para aqueles que querem vivenciar essa realidade. Quem pode ler? Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, a quem é que Deus dá o Espírito Santo, segundo essa passagem? Aos obedientes. Àqueles que lhe obedecem. Então, se eu quero receber o batismo diário do Espírito Santo, eu preciso me colocar nessa atitude de obediência, né, junto com esses outros passos. E o 5º passo, fundamental também, está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, versículo 13, uma passagem que tem sido muito abordada nesses últimos tempos e que nos mostra aí a ansiedade de Deus em nos dar o Espírito. Quem pode ler? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Então, qual seria a atitude necessária aqui para recebermos o Espírito segundo esse texto? Pedir. Ele está concluindo aí uma sessão onde Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abri-se-vos-á. Né? Nessa pequena sessão do verso 9 até o verso 13, aparece aí cerca de 10 vezes verbos de ação, nos motivando até essa atitude de busca, de súplica, de pedido do Espírito. E eu digo sempre que essa é a primeira e mais básica condição para nós recebermos o Espírito Santo. E eu tenho procurado incentivar os membros das igrejas por onde tenho passado a incluir na sua vida devocional esse pedido. Né? Todos nós precisamos pedir diariamente por essa bênção. Né? Então, juntando aí esses 5 passos, nós
podemos, pela fé, independente de qualquer sentimento, reclamar e receber diariamente o batismo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem sobre nós, há dois resultados principais que ele gera na nossa vida. Primeiro, nós produzimos o fruto do Espírito, né, que você conhece, está lá em Gálatas 5, 22 a 23, e para ganhar tempo eu vou só mencionar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando o Espírito vem, esse fruto é gerado em cada um de nós, no nosso caráter, ele é desenvolvido. E nós também, baseado em Atos 1:8, quando Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então nós recebemos poder para testemunhar de Jesus. Então veja, o Espírito Santo ele nos transforma por dentro para nos dar o caráter de Cristo e nos transforma por fora para nos dar poder e autoridade para testemunharmos dele em tudo que nós fazemos, em tudo que nós dizemos. Deus, Pai, que é o doador de todas as boas dádivas, todos os dons perfeitos, como diz a Bíblia, ele tem grande alegria em nos dar o Espírito Santo todos os dias. Ele anseia por isso. E aí, lá na passagem de Lucas 11, que nós lemos, versículo 13, diz que ele está mais ansioso por isso do que nós, pais, de darmos boas dádivas aos nossos filhos. E ouvindo os pedidos de oração de vocês, eu percebi vários, né, intercedendo pelos filhos, querendo o retorno dos filhos para o caminho do Senhor, querendo a conversão dos filhos, da família. Enfim, então se nós temos esse anseio, que somos maus pecadores, imagine Deus, cuja essência do caráter é amor. Ele anseia nos dar essa bênção. Agora eu queria ilustrar para você algo aqui, deixa eu só mudar minha posição aqui um pouquinho, para que você possa acompanhar, vou usar aqui alguns elementos, e deixar isso de maneira bem visual para você. Eu tenho aqui este recipiente com dois elementos aqui dentro. Vou precisar levantar aqui. O Espírito, ele é simbolizado na Bíblia, e nós vimos lá em João 7, como a água. Então veja, se o Espírito ele é derramado em um coração de pedra, quanto desse Espírito pode ser assimilado por esse coração? Então foi derramado e eu vou espremer aqui para ver o que sai. Veja que essa pedra não assimila o Espírito. E aí eu queria que você fosse agora a Ezequiel 36, versículo 26 e 27, porque tem uma promessa especial de Deus ali que vai nos ajudar nessa direção de entendermos, né, a seu anseio, a sua vontade e o seu poder de nos conceder essa bênção. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Quem pode ler? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Então veja, o que torna o nosso coração como pedra? Raiva, ressentimento, amargura, rancor, inveja. Todos esses sentimentos endurecem o nosso coração de maneira que, ao ser derramado sobre ele o Espírito, ele não assimile
ele não assimile e nem compartilhe essa bênção. Mas a promessa de Deus é nos dar um coração de carne, um coração macio, onde ele possa derramar o seu espírito, e esse espírito então será assimilado nesse coração, ele vai ser macio e ele vai poder compartilhar essa bênção com aqueles que estão ao seu redor, a começar na própria casa, com o cônjuge, com os filhos, com os vizinhos. Então, essa é uma promessa que, se você olhar com atenção em Ezequiel 36, 26, 27, vai ver ali que tem, dependendo da versão que você usa, você vai encontrar de 6 a 10 verbos de ação, e todos eles é Deus dizendo que vai fazer. Eu tirarei, eu colocarei, eu farei, né? Tudo é Deus prometendo fazer isso na vida de cada um dos seus filhos que nele creem. Então imagine que esse copo representa você. Deixa eu botar ele aqui mais perto para você ver como é que ele está. E agora eu faço uma pergunta: será que seria essa porção do Espírito que nós queríamos ter na nossa vida? Sim ou não? Não quer? Está pouco, né? Então, quem sabe que seja esse tanto que nós queremos do Espírito em nós, é isso? Vejo algumas cabeças dizendo que também não, né? Quem sabe se é assim que nós queremos estar do Espírito, é isso? Alguns dizem que não, outros dizem que sim. Na verdade, o propósito de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito, de maneira que, recebendo continuamente, nós possamos estar jorrando como rios de água viva para abençoar outras vidas de pessoas ao nosso redor. Imagine o que será a experiência da Igreja de Deus nesses últimos dias, à medida que nós pedirmos e recebermos todos os dias a prometida bênção. As pessoas vão ver em nós um reflexo de Cristo Jesus. As pessoas vão ver em nós uma paz pela qual o mundo anseia. As pessoas vão ver em nós uma esperança que já não existe no coração das pessoas que não têm uma caminhada com Deus. Então, Deus, ele tem essa promessa para nós, para a sua igreja, nesses últimos tempos. E, além do fato daquela obra do fogo, né, que ele vai queimar em nós situações com as quais nós lutamos, com as quais nós temos dificuldade. E eu posso falar para vocês, faz alguns poucos anos que Deus me colocou em contato com essa visão, com essa necessidade da busca diária do Espírito Santo. E desde que eu tenho colocado em prática na minha vida, muitas situações mudaram, mas uma mais marcante que eu sempre compartilho era que era muito comum na minha experiência espiritual eu me desanimar, às vezes por não ver os resultados que esperava, às vezes por fazer alguma coisa e não ver mudança na vida das pessoas, às vezes pela igreja não responder como eu achava que deveria responder, enfim, e havia uma tendência de desanimar com muita frequência. Mas desde que eu tenho começado a pedir cada manhã para que Deus me batize com seu Santo Espírito, eu tenho vencido essa tendência. Eu não digo que ela acabou de todo, mas eu digo que ela se espaçou muito, porque ela era muito frequente. E hoje eu tenho vivido a alegria, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à igreja que nem sempre responde. E eu não sei se você sabe, mas a igreja aqui no Sul não responde na mesma intensidade que a igreja aí do Maranhão, né? E isso é desafiador para nós, né? Mas nós cremos que essa promessa de Deus é para esse tempo que nós estamos vivendo,
que ele é fiel, ele cumpre, e como disse a Ludenir, nós podemos testemunhar que já muitas pessoas estão vivendo a glória de estar recebendo a chuva serôdia nesses dias. Esse é um privilégio seu e meu. Não falemos de chuva serôdia como algo do futuro. Ellen White, quando falou sobre esse tema algum tempo atrás, ele disse que era privilégio nosso recebê-la naquela época. Imagine, hoje em 2021, ela morreu em 1915. Então, prezados irmãos e amigos, eu mandei para o Michael esses 5 passos, e ele vai compartilhar com vocês também, para nós recebermos diariamente o Espírito Santo. Vamos ver se a gente consegue lembrar. Sentir sede por ele a cada dia, baseado em Atos 2:38, nos arrepender, ser batizado nas águas, descer, e o 5º, baseado em Lucas 11:13, pedir. Seja insistente. Eu não sei se você já atentou para ver que quando Jesus faz essa motivação, pedir, buscar e bater, ele está concluindo uma sessão onde exatamente antes ele conta a parábola do amigo inoportuno. Aquele amigo que recebeu alguém à meia-noite, não tinha nada para dar e vai na casa do outro amigo, bate insistentemente, e Jesus diz, olha, se ele não abrir por ser seu amigo, ele vai abrir por causa da importunação. E aí ele usa essa ilustração para dizer, vocês precisam vocês precisam importunar o Pai com esse pedido. Por isso ele diz, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu imagino que alguns de vocês, talvez todos, já tenham por hábito essa busca diária, mas se você não tem, esse 4º princípio do discipulado nos leva exatamente a viver essa realidade. Veja, esses princípios, eles não são apenas para você conhecê-los. Se você ouvir durante essas quintas-feiras que nós estamos nos encontrando e assimilar o conhecimento e não praticar, a sua vida vai continuar da mesma maneira que vinha sendo até aqui. Agora eu posso garantir a você que se você crer, ouvir, assimilar e colocar como parte do seu viver diário, eu não tenho dúvidas de que uma revolução espiritual acontecerá na sua vida. Então, por isso, a gente vem pedindo, desafiando você, à medida que nós estudamos, colocar você para exercitar esse princípio e assim, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, operando em você, em mim, em cada um de nós, nos dê a bênção de nós incorporarmos essas atitudes na nossa caminhada espiritual. Venha a Jesus como você está, desanimado, triste, tendo pecado, tendo acontecido alguma coisa ruim, estando alegre, estando agradecido, enfim, venha como você está, porque esse é o lugar onde nós devemos sempre estar, na presença e na conexão com o nosso Deus. Honre a Jesus como o Senhor. Entregue-se a Ele todas as manhãs como a primeira atitude sua. Tudo que você é, tudo que você tem, incluindo suas atitudes. Quando alguém lhe desafiar ao longo do dia, você vai lembrar que você entregou suas atitudes ao Senhor e vai agir como Jesus agiria em seu lugar. Então, honre a Jesus como Senhor. Segundo princípio, busque, descubra Jesus em sua palavra. Leia a Bíblia com fome, com sede, para encontrar Jesus nela. Jesus é aquele que acompanha seu povo desde o momento da criação e vai estar com ele até o fim. Nós encontramos Jesus desde Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, no último verso. E hoje, receba um novo batismo do Espírito Santo a cada dia. Então,
princípios que vão transformar a sua vida. Eu quero orar com vocês. Eu deveria dar um tempo para vocês orarem baseado nesses 5 passos, mas o Maico vai passar depois para vocês e vocês fazem isso nos próximos dias, tá? Porque eu vou orar e vou combinar algo com vocês a respeito aí da próxima semana, tá bom? Então feche seus olhos e oremos juntos nesse momento. Maravilhoso Deus, nós te louvamos porque tu és fiel e as promessas que encontramos em tua palavra, nós podemos ter a segurança, a certeza de que elas se cumprem de maneira incondicional pela tua fidelidade. O Senhor apresenta para nós alguns passos que devemos dar para recebermos essa que é a maior bênção, essa que é a maior necessidade que nós temos como indivíduos, como famílias e como tua igreja. Sermos cheios do Espírito Santo a cada dia. Por favor, Senhor, nos ajuda a andar segundo esses passos, a termos sede de Ti dia após dia e observarmos o grande privilégio que é sermos morada do Teu Santo Espírito. Toma em Tuas mãos a vida de cada filho, cada filha que tem dedicado esse tempo a Ti a cada quinta-feira e nos outros dias na individualidade tem buscado o poder do céu também para ser o homem e a mulher que o Senhor quer que cada um de nós venha a ser. Opera, Senhor, segundo o Teu poder, segundo as Tuas promessas na nossa vida como igreja. É o meu pedido, a minha oração por mim e por cada um dos meus irmãos. E eu faço em nome de Jesus. Amém.